Bom dia pessoal, aqui é o Rodrigo Miller, o CEO da Trivio Invest, e hoje eu vou apresentar para vocês uma forma muito simples para vocês compreenderem nosso produto. Eu vou fazer uma explicação bem básica para tirar dúvidas de como você faz a sua avaliação e como você avalia seus resultados, tá bom? Vamos começar primeiro em algo que eu gosto muito de mostrar, que é assim, vamos entender como funciona renda variável, tá? Então, de uma forma muito simplista, pessoal, eu vou desenhar aqui o mercado volátil, tá? E como que eu trabalho dentro de renda variável, tá? Lembrando que renda variável, pessoal, é produtos como ação, derivativos. Dentro de derivativos a gente pode ter, por exemplo, o mercado futuro, a gente pode ter termos, a gente pode ter swap, a gente pode ter derivativos em geral atrelados ao dólar, por exemplo, o Foreign Exchange Market, e opções, tá? Esse mercado é um mercado muito diferente dos fundos, tá? O fundo é uma outra coisa. Então vamos se ater somente à renda variável. Como eu faço para ganhar dinheiro em renda variável? Muito simples. Eu vou comprar um ativo em um ponto, por exemplo aqui, e eu vou vendê-lo em outro ponto onde o preço desse ativo tenha sido valorizado. Dessa forma tão simples assim. Então, o movimento que eu faço basicamente é, eu vou abrir uma ordem e eu vou fechar uma ordem. É assim que a gente faz. Por isso, se você avaliar, se porventura eu tivesse comprado o ativo em B e esse ativo tivesse caído e eu não encerrasse essa ordem, eu não teria prejuízo. E aí a gente tem que lembrar, por que as pessoas têm prejuízo em renda variável? Porque elas não têm compreensão do mercado e não têm paciência para entender os riscos de liquidez e risco de mercado. Então, renda variável é somente para longo prazo, tá bom? O momento que eu abro uma ordem, antes do momento de finalizar essa ordem, veja que eu usei a palavra antes, eu não encerrei. Nós damos o nome disso aqui no mercado de renda variável de flutuante, tá bom? Então, o que é um flutuante? Flutuantes são as ordens que se encontram em aberto, sendo negociadas no mercado. Elas não vão representar nem um lucro nem um prejuízo, porque elas ainda não foram encerradas. Por isso a palavra flutuante, por flutuação, também conhecido como float em inglês, também utilizado muito pelo mercado de renda variável como drawdown, tá bom? Então, e é conhecido lá na corretora como lucro não realizado, tá bom, pessoal? Então você vai ouvir muito essa palavra aqui, flutuante ou lucro não realizado. Então vamos fazer um exemplo muito simples de como o nosso produto ele vai funcionar, tá? O nosso produto, basicamente, ele sempre vai ter um flutuante aberto justamente porque ele está operando no mercado, né? Hoje um dos nossos produtos, eu vou me ater aqui a um produto que é a Trivium 2, então a T2, ele tem uma, por setup técnico, eu vou utilizar de 5% a 10% do valor do balanço de investimento daquele investidor para operar no sistema. Ou seja, eu estou abrindo flutuantes na ordem desse percentual do capital para poder operar. Então vamos dar um exemplo? Vamos imaginar que o investidor aportou aqui 10 mil reais, é um exemplo, tá? Eu vou abrir as ordens, que é o lucro não realizado, para conseguir operar. Numa média, o exemplo aqui eu vou usar 5%, vamos pegar 500 reais. E como foi o primeiro mês de operação, eu não tenho lucro, porque eu ainda estou dentro daquele mês. Então, vamos imaginar que o lucro realizado aqui é zero, tá bom? A corretora faz um cálculo de ROI que necessariamente está sendo mal interpretado pelos clientes, tá? Como ela considera o cálculo do ROI? Ela considera lucro realizado menos lucro não realizado. Mas esse cálculo não está correto, porque o lucro não realizado não é um prejuízo, então eu não posso utilizar um sinal de subtração. Utilizando a forma como eles avaliariam, significa que as ordens que não foram encerradas são consideradas como um prejuízo. E nesse caso aqui, eu teria no primeiro mês, por exemplo, menos 5%. Mas isso não está correto. Por que isso não está correto? Porque isso aqui ó, não representa um prejuízo. Vamos imaginar que fechamos o segundo mês e fomos para o primeiro mês e fomos para o segundo mês, tá? O valor de aporte sempre foi o mesmo, o flutuante sempre vai permanecer a mesma coisa e eu gerei o lucro desse flutuante aqui que diariamente é aberto e fechado. Vamos dar um exemplo de 200 reais, tá? Novamente o cálculo do ROI aqui, ele daria nessa somatória aqui menos 3%, o que não está correto. Por quê? Porque isso aqui não representa um prejuízo. E aí eu entendi o fato dessa conta estar sendo realizada dessa forma aqui. A conta está sendo realizada dessa forma aqui
Porque a corretora quer que o investidor, a liquidez imediata, tenha noção completa do valor de saque que ele poderia ter. Só que, pessoal, para sacar, você precisa autorizar o encerramento do lucro não realizado naquele período como prejuízo para você tirar o dinheiro da operação. Muitas vezes as pessoas perguntam, poxa, mas no dia que eu tirar, vai haver um flutuante aberto? Sim, pessoal. Por que, que vai haver um flutuante aberto? Porque eu não opero para um único indivíduo, mas sim para um grupo de pessoas interessadas em acumulação financeira de longo prazo, que tem consciência dos juros compostos e que amanhã, quando tiver mais de 2.000% de lucro, 3, 4, 5% de um flutuante aberto para um resgate não faria diferença, tá bom? E agora a gente vai fazer uma avaliação rápida numa conta real para vocês poderem ver como calcula, tá? Então vamos fazer rapidamente. Aqui a gente consegue observar de uma forma muito simples como vocês têm acesso à conta de vocês, né? Lembrando, o que é o capital investido? É o dinheiro que eu aportei, mas é muito importante vocês sempre lembrarem da data do aporte de vocês, para vocês poderem fazer a conta certa que eu vou mostrar lá embaixo, tá? O lucro realizado é o lucro real da conta, pessoal, é a informação mais importante que vocês têm que ter. É a única informação, provavelmente, que vocês vão ter que assumir como sendo a mais importante. Por quê? Porque efetivamente é o lucro ou prejuízo que foi feito naquela operação. É assim que você vai avaliar, tá? O lucro não realizado, ele não deve ter atenção. Por que ele não pode ter atenção? Porque essa operação aqui está em aberto e operando no mercado. Portanto, a forma de calcular o lucro da conta da forma correta é como? É pegar o lucro realizado e dividi-lo pelo valor investido, como está aqui nessa representação. O resultado que deu nessa conta deu 8,46%. Eu sei que eu coloquei o dinheiro no dia 5/7, hoje é dia 5/9, portanto 2 meses. Se eu quisesse fazer uma média mensal, eu pegaria esse valor, dividiria por 2 e chegaria numa média mensal de 4,23%. É assim que vocês vão fazer a avaliação da conta, tá? Só para continuar explicando os últimos itens, o saldo do investimento é o saldo que você teria a tempo imediato, encerrando as ordens que tem em aberto. Os textos estão aqui, esse documento foi enviado para vocês. E o retorno de operação de investimento na corretora calcula o desconto do lucro não realizado, que não é muito correto fazer, tá bom? Reflito, não é que não é correto, é uma visualização que tende as pessoas a interpretar de uma forma que não está verdadeira, porque a gente está montando um produto para longo prazo, tá bom, pessoal? Eu acredito que essa explicação aqui tire bastante dúvida de vocês, de como vocês fazem a avaliação do produto, tá? E dúvidas, procurem a gente, os nossos profissionais, sigam os nossos canais, sigam o nosso canal no Instagram, sigam o nosso canal no YouTube, e a gente sempre vai estar à disposição de vocês para o que vocês precisarem, tá bom, pessoal? Um abraço, boa tarde.